Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo, mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre a contratação de um lateral direito que já jogou no Palmeiras e do meia Diniz, que estava no Paysandu. A projeção do Cruzeiro de faturar mais de 50 milhões somente com patrocínios e o sócio torcedor, e também quanto que fica contando assim os valores de cota de transmissão, quanto a Raposa recebe da Adidas, e também o caso envolvendo a paralisação do futebol, e será que o Campeonato Mineiro corre risco de parar? Mas antes de começar, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse, beleza? Bom, vamos começar falando sobre contratações para a equipe sub-20, onde o primeiro deles foi o caso do lateral direito Ramon, jogador que possui seus 20 anos de idade e que assim estava vinculado ao Palmeiras. Lembrando que o Cruzeiro chegou a um acordo com o jogador nessa semana e, como já estava possibilitado de registrar os atletas, acabou fazendo isso já na manhã dessa terça-feira. Lembrando que no ano passado ele disputou apenas um jogo pelo profissional do Palmeiras e foi no Campeonato Paulista ainda integrado à equipe profissional, mas ficou apenas no banco, beleza? Em 2019, para vocês terem uma ideia, ele chegou a ser convocado pela equipe sub-20 do Brasil, ou seja, é um jogador que possui bastante potencial. E até o momento eu não sei se, por exemplo, ele vai integrar a equipe profissional ou da base. Isso porque nesse setor de lateral direito só temos atualmente o Raul Cáceres nos profissionais e na base também estamos precisando de jogador, já que na equipe sub-20 temos apenas o Danilo, que é o titular e vinha jogando com uma certa frequência, beleza? O outro jogador foi o Vitor Diniz, esse que também possui 20 anos de idade e chegou vindo do Paysandu. Lembrando que o Ramon assinou vínculo com o Cruzeiro por 2 temporadas, ou seja, vai até o final de 2023. O Vitor Diniz, que ano passado foi muito bem pelo Paysandu, chegou a atuar em 4 jogos pela equipe profissional, não marcou nenhum gol ou contribuiu com assistências, mas teve muito sucesso na equipe sub-20, principalmente no campeonato de aspirantes. Por lá foram 7 jogos, 3 gols e também outras 3 assistências. Números excelentes que o Cruzeiro estava brigando sim pelo jogador, por outras equipes também da Série A. E assinou vínculo com o meia por mais 2 temporadas e deve ter ficado com percentual, ter passado outros para o Paysandu, porque assim, ele tinha vínculo com a equipe lá do Pará por mais algumas temporadas e o Cruzeiro meio que fez ele rescindir esse vínculo para jogar aqui na Toca da Raposa. Bom, ele que eu acho que deve se integrar inicialmente também à equipe sub-20, porque precisamos de reforço para essa competição. Lembrando que o Campeonato Mineiro vai começar somente no mês de maio e o Campeonato Brasileiro sub-20 lá para o final de agosto. Ou seja, ainda vai ter alguns bons meses para essa equipe ser reformulada e até o momento eles só estão treinando, beleza? Lembrando que o Cruzeiro vai começar já na fase de grupos do Campeonato Estadual e espero que tenha um bom desempenho. Apesar da equipe profissional não instalar essas coisas, sem dúvidas a base do Cruzeiro ainda continua sendo uma das melhores do país. E vocês gostaram desses 2 reforços um pouco mais jovens para o Cruzeiro visando no primeiro momento a equipe de base? Deixe aqui a sua opinião e análise nos comentários, beleza? Outro assunto importante é sobre a Adidas, onde assim o Cruzeiro assinou o contrato com a fornecedora alemã lá no final de 2019. E lembrando assim, tem vínculo até dezembro de 2022 e com a opção de prorrogar por mais 3 temporadas. Que assim, o Cruzeiro tinha assinado esse contrato e já tinha recebido 2,5 milhões antecipados ainda na gestão do Wagner Pires e o Itaí Machado. Que o Cruzeiro até cogitou, né, antes de iniciar a temporada passada, de ter uma rescisão contratual com a fornecedora alemã. O que acabou não acontecendo, onde ambas as partes conversaram a respeito desses moldes de negociação. Que atualmente o Cruzeiro recebe algo próximo de 50% dos valores da camisa que foram vendidos, e também vale lembrar que o Cruzeiro antes não tinha nenhuma taxa que iria receber por temporada. É como se fosse o Cruzeiro estava pagando a Adidas para ter a fornecedora alemã estampado na sua camisa. Que bom, atualmente o Cruzeiro conta com um valor fixo, mas que esse número não foi divulgado, beleza? E eu diria assim que é de 2 milhões até uns 4,5 por temporada, visto que não tinha essa previsão de recebimento fixo antes, porque teve aquele acordo lá com o Wagner Pires e o Itaí Machado, eles assinaram o trem sem nem ver praticamente.
E o Cruzeiro teve uma reunião lá no final de março que mudou alguns moldes, beleza? Ainda conseguiu um valor um pouco mais promocional e também um percentual um pouco melhor, porque principalmente visando esse ano agora do centenário, deve sim fazer muitos lançamentos junto com a marca alemã. E até o próprio Sérgio Santos Rodrigues, em várias entrevistas, já afirmou que tem uma boa relação e não duvido nada, no final desse contrato em 2022, ambas as partes chegarem a um acordo. E uma coisa que indignou muito o Cruzeiro, que sem dúvidas deve exigir mais no próximo contrato, é que, por exemplo, o Boca Juniors, lá da Argentina, recebe algo próximo de 10 milhões de dólares por temporada só para ter os materiais esportivos distribuídos pela Adidas. Que isso equivale hoje a quase 60 milhões de reais por temporada, valor totalmente fora da realidade do Cruzeiro atualmente. Só para vocês terem uma ideia do valor que era o antigo contrato, antes o Cruzeiro tinha que vender no mínimo 200 mil camisas para ter direito a um percentual. Só para vocês terem uma ideia, o maior ano que o Cruzeiro vendeu camisas foi 120 mil unidades. Que eu acho que esse ano do centenário pode bater muito próximo a essa marca, mas vamos ver, né? Esperar sexta-feira que vai ter o anúncio do uniforme principal do centenário e se for algo muito bonito, sem dúvidas pode dar muito certo. E o Cruzeiro que tem uma previsão anual de arrecadação com vendas de uniforme e também com outras coisas relacionadas à Adidas de 7,8 milhões de reais. Lembrando, isso é só o faturamento e como o Cruzeiro recebe de 30% a 50% desse valor, pode ficar ali de 2 milhões até 3,5 relativamente por temporada, tirando ainda alguns bônus que não foi divulgado de forma oficial pela fornecedora alemã. Que é um valor interessante se for pensar, né? E até muito melhor do que era a Umbro anteriormente, principalmente naquela reta final do seu contrato, beleza? Outro assunto que repercutiu bastante foi a respeito da paralisação do futebol, onde assim, muitos torcedores me perguntaram a respeito dessa notícia e se poderia ser verdade ou não. Bom, até o momento teve uma publicação lá do Diário de São Paulo e também do Diário de Minas. Assim, o Ministério Público de São Paulo mandou uma carta oficial para o presidente João Dória, afirmando que tem sim a intenção de paralisar o futebol e isso tudo depende apenas da aprovação do governador, que assim, não acho que ele deve paralisar, ao menos até esse primeiro momento. Foi perguntado ao Ministério Público de Minas Gerais e também à Federação Mineira de Futebol se existe alguma possibilidade disso acontecer ou não. E algum dirigente responsável por essa área afirmou que até o momento não teve nenhuma conversa a respeito disso. Mas tem que ver também porque realmente agora no Brasil está muito complicado isso e até o próprio Lisca deu uma entrevista muito forte afirmando que tem sim a intenção de paralisar esses jogos no momento porque está numa situação bastante complicada. Eu assim não vejo tanta necessidade, principalmente se continuar fazendo esses testes e algo muito profissional, porque Copa do Brasil se suspendesse, sabe, até que eu entenderia, porque realmente um time igual o Cruzeiro de Minas, ir lá para Roraima, depois tem um jogador infectado e isso não foi detectado, é bem provável que prejudique todo um campeonato, beleza? Mas campeonato estadual, que é algo um pouco mais perto, fazendo os testes direito, espero que não dê nada de errado e que não dê outra paralisação, porque sem dúvidas seria muito ruim para nós, que tanto para nós aqui que tem canal no YouTube, quanto para o Cruzeiro, um monte de jornalista, que sem dúvidas o Cruzeiro é como se fosse, e é sim, né, um trabalho para nós, beleza? E vocês acham que o futebol deveria paralisar ou não? Deixa aqui a sua opinião e análise nos comentários. Lembrando que no ano passado nós ficamos de março até julho sem ter a bola rolando. E o último assunto desse vídeo é sobre a projeção financeira do Cruzeiro para essa temporada, onde o Matheus Gonzaga, que é o diretor responsável por essa área comercial do Cruzeiro, deu uma entrevista ao Super Sport já na noite desta terça-feira, afirmando algumas metas de valores para essa temporada. Bom, ele falou inicialmente dos planos de sócio-torcedor, onde apesar de estar nesse período de paralisação de futebol, sem torcida, a expectativa do Cruzeiro é de arrecadar algo próximo de 16 milhões de reais. Que se for pegar a média geral desde 2004, quando o Cruzeiro criou esse plano de sócio-torcedor, a Raposa faturou mais de 200 milhões. Se for somar por temporada, é algo próximo a 12 milhões e 500. E seria muito importante no ano do centenário, o Cruzeiro mesmo nessa situação muito complicada, sem ter torcida no estádio, bater essa meta e chegar, por exemplo, 16 milhões somente com sócio torcedor. Bom, ano passado também foi um valor muito interessante e o Cruzeiro que registrava no último levantamento algo próximo de 35 mil sócios torcedores.
que eu não tenho ideia se esse valor aumentou ou diminuiu, mas eu espero que agora para esse centenário ele possa fazer um pouco mais de vantagens para incentivar os nossos torcedores a continuar e outros a aderir esse plano do sócio, beleza? Bom, ele falou também a respeito de patrocínios, onde espera bater uma meta muito importante para esse ano, que seria muito maior do que, por exemplo, do ano passado, que é 35 milhões de reais. Se for somar esses 35 mais os 16, dá algo próximo de 51 milhões. Que o Cruzeiro tem atualmente outros 7 patrocinadores, entre eles os supermercados BH, o Banco Digimais, o site de apostas Galera Bet, a Brahma, enfim, uns com participação maior, como por exemplo o Master, e também outros na Manga, no Calção, que é um valor um pouco menor. E são sem dúvidas valores bem interessantes, visto que o Cruzeiro está numa situação bastante complicada. E eu diria que poderia até mesmo ser um número maior caso o Cruzeiro faça algo um pouco mais profissional do que na última temporada, mas assim, chegando a essa marca de 50 milhões só com isso, estaria bom demais. E a projeção para pay-per-view nesse ano é algo próximo de 15 a 20 milhões. Vamos contar somente como 15, que foi o valor que o Cruzeiro arrecadou na temporada passada. Ou seja, podemos contar assim que já tem 65 milhões de reais para o Cruzeiro, dividido nos próximos 12 meses, que se for somar assim, dá algo próximo de 5,4 milhões de reais de folha salarial. Porque aí tem que ver, porque aí direto vai vir outras multas rescisórias, igual punição da FIFA e tudo mais. Mas se o Cruzeiro manter uma folha salarial de 4 milhões, dá sim para guardar esses 1 milhão e 400 e pagar essas dívidas quando elas chegarem. Ainda tem, por exemplo, venda de jogadores, que só o Cruzeiro no ano passado arrecadou mais de 40 milhões de reais com isso. Ano passado que foi uma arrecadação bem próxima dos 100 milhões e não tenho dúvidas que nesse ano também vai ser muito superior a isso, beleza? E vocês, o que acharam desses números que o Matheus Gonzaga divulgou de forma oficial para o Super Esportes? Deixa aqui a sua opinião e análise nos comentários, beleza? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. E aproveite para ir lá no meu perfil do Cruzeiro News no Instagram, onde eu estou sorteando um busão igual aqui que está aparecendo na tela agora. Então corre lá, vai no link que está aqui na descrição, que você vai ser direcionado para o meu Instagram. E lá você procura no feed a foto, beleza? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!